Tudo bem? E aí, pessoal, como é que estamos? Bem-vindos aí à aula de Banco de Dados 2. E aí, dando continuidade ao que a gente viu até a última aula, né? A gente viu aí os tipos de dados do SQL Server, beleza? Então, nós vamos continuar com as aulas, tá? Continuando aí com os elementos da linguagem TSQL, tá? Lembrando que TSQL é a linguagem SQL do SQL Server, tá? TSQL é a sigla, significa Transact Structure Query Language. Beleza. Então, o que nós vamos ver hoje são as variáveis, tá? Começando aí as variáveis do tipo global. Lembrando que as variáveis são todo o espaço de memória, né, que pode ser utilizado durante o processamento. Tá? Então, nós temos dois tipos de variáveis. Primeiro, são as variáveis globais, tá? Que são um conjunto de variáveis pré-definidas pelo SQL Server. Tá? Começam com esses dois símbolos do arroba, tá? Então você vai colocar arroba e logo a seguir o nome da variável. E pode ser utilizada em qualquer procedures, tá? E em qualquer procedure e em comandos como select, insert, update ou delete, ok? Mas para frente nós vamos ver cada um desses comandos, tá? Muito bem. Exemplo, error, tá? Conforme foi falado aqui em cima, são variáveis pré-definidas, tá? Então, esse error é uma variável que já vem com a instalação do SQL Server, tá? E serve para retornar o código de algum erro que tenha dado durante o processamento, tá? Então, aí depois é só fazer uma pesquisa aí sobre quais são as variáveis pré-definidas, né? O error é uma delas, tá? Bom, continuando, outro tipo de variável. Outro tipo de variável são as variáveis locais, tá? As variáveis locais são declaradas através do comando declare, ou declare também, se você quiser, né? E o seu nome deve começar com o símbolo arroba, ok? Então, se você colocar um arroba, você está declarando uma variável local, tá? Para atribuir um valor a uma variável local, deve-se utilizar o comando set ou o comando select, onde deve vir, pessoal, desculpa aqui, ó, errei aqui, tá? Vir na lista de campos, tá? Aqui no caso do comando select, você tem o select e a lista de campos do lado, tá? Então, se você for declarar uma variável local usando o comando select, então colocar select arroba e o nome da variável. As variáveis locais são visíveis apenas dentro do procedimento em que ela foi criada, tá? Então aqui tem a sintaxe, a forma geral da declaração, tá? Lembrando que aqui o comando declare é utilizado para declarar, para criar a variável na memória. Então, o comando, a forma como se usar o comando declare. Então, declare, arroba, o nome da variável, espaço,
o tipo de dado. Tá? Declare o nome da arroba o nome da variável, espaço o tipo de dado. Esse nome da variável, pessoal, pode ser qualquer nome que você quiser, né? Obedecendo aquelas regras, né, que a gente já viu na semana passada sobre nomes de objetos, né? Sobre identificação, né, os identificadores. O tipo de dado pode ser usado qualquer um daqueles tipos que eu já mencionei. É claro que tem outros, né? Mas por enquanto, aqueles tipos que eu já mencionei. A sintaxe é para atribuir. O que é atribuir? Colocar um valor dentro da variável, ok? Então você pode utilizar o comando set, tá? Ou o comando select para atribuir. Então, no primeiro caso, o comando set, você vai colocar set, arroba o nome da variável que você declarou aqui em cima, igual o valor do que você quer colocar dentro da variável. Ok? Ou então o comando select. Select, arroba o nome da variável, igual o valor que você quer atribuir a essa variável. Esse from e esse where faz parte do restante da sintaxe do comando select. Ok? Muito bem. Então, nós vamos ver aqui um exemplo, tá? Criar uma variável com o nome vsNome do tipo varchar de 35. Em seguida, atribuir o valor Antônio César. Então, esse aqui é o nome da variável que eu quero criar, tá? Podia ser qualquer nome. Eu coloquei vsNome, tá? Isso aqui é o tipo. Né? Lembra aquela lista de tipos que eu passei na semana passada? Então, isso aqui é um tipo alfanumérico, char, né? Tipo alfanumérico com tamanho variável, tá? Varchar é um tipo alfanumérico com tamanho variável. O tamanho 35, tá? Como é um tamanho variável, então ele pode ter no máximo 35 caracteres de tamanho, tá? Mas se eu colocar um nome menor que isso, então ele só vai ocupar esse tanto, né? Se for 10 caracteres, vai ocupar só os 10 caracteres, não vai ocupar os 35. Tá? Lembrando que se eu não colocasse esse var aqui, ó, não colocasse esse var aqui, ficar só o char, então ele seria um tamanho fixo. Então, mesmo que eu colocasse atribuísse um texto, né, uma string com 10 caracteres, ele iria ocupar os 35 de qualquer maneira. Ok? Bom, então, como é que fica? Primeiro, declarar a variável, tá? Primeiro, declarar a variável vsNome. Então, tá aqui, declare arroba vsNome varchar de 35. Isso aqui, pessoal, já é exatamente como para ser criado lá no SQL Server, tá? Então, lá no SQL Server, você tem lá o editor dos códigos, tá? Então, clica lá, Create, tá? E aí ele vai criar a parte de edição lá do código. E aí você é só começar a digitar normalmente. Então, declare. Aqui eu coloquei maiúsculo, pessoal, mas o SQL Server você pode colocar maiúsculo, minúsculo ou misturado, como eu coloquei aqui, ó. Tá? Não tem problema. Depois que eu declarei a variável, eu atribuo o valor à variável. Então, set arroba vsNome, que é o nome que eu coloquei aqui em cima, igual o valor que eu quero atribuir. Como eu quero atribuir uma string
né, um texto, porque a variável é do tipo alfanumérico, né? Como eu quero atribuir um texto, então eu vou colocar entre os delimitadores de string do SQL, tá? Então, no caso, os delimitadores de string do SQL são esses apóstrofes aqui, ó. Aqui inicia o bloco de texto, aqui termina o bloco de texto, tá? São os apóstrofes, tá, pessoal? Então, isso aqui indica quando inicia e quando termina o bloco de texto. Muito bem. Depois, mostrar o valor, tá? Então, esse comando print é para exibir um valor na tela. Tá? Essa primeira parte aqui, ó, até aqui, ó, perceba que está entre aspas, tá? Está entre apóstrofe, né? E o que tiver entre apóstrofe, ele é um valor fixo, tá? Quer dizer, ele é um valor que vai ser exibido exatamente como eu digitei, ok? Ele é uma constante. Então, na tela do computador vai mostrar o valor da variável arroba vs nome é, 2 pontos. Aí isso aqui, ó, esse mais aqui, ele está fora das aspas. Então isso quer dizer o quê? Nesse caso aqui, é um operador, tá, chamado concatenação. O que faz o concatenador? Ele vai juntar duas strings, ok? Então, ou dois alfanuméricos. Então ele vai juntar esse primeiro texto aqui com essa variável. Né? Lembrando que essa variável é do tipo alfanumérico. Então ele vai juntar o texto e a variável. E o valor da variável, né? No caso, o valor da variável. Tá? Então, no final das contas, vai ser o valor da variável arroba vs nome é Antônio César. Tá? Eu vou mudar aqui de tela, aí vou mostrar como fica o resultado na tela, executado, né, na tela do computador. Tá? Então, será... Espera aí. Então, vai ser executado, né, na tela do computador vai exibir o valor da variável arroba vs nome é Antônio César, tá? Que é o conteúdo, né? Então, esse conteúdo aqui vai estar aqui dentro, ok? Então, na hora que ele mostrar isso aqui, vai mostrar o valor da variável nome é Antônio César, certo? Muito bem. E, por fim, o comando go, né? Lembrando que isso aqui tudo é um batch, tá? Isso aqui tudo é um batch. O que é um batch? Uma sequência de instruções finalizados com o comando go, certo? Então aqui nós temos várias instruções e acabei esse batch aqui. Se eu salvar esse único batch no arquivo, esse arquivo vai ser um script, lembra? Um script é um conjunto de um ou mais batch. Bom, vamos ver agora as funções do sistema. Tá? Tem várias funções úteis que a gente pode utilizar em várias ocasiões, em vários momentos durante a programação. Tá? Então, vamos ver algumas dessas funções. Aqui é uma tabela, tá? Vou colocar aqui a categoria do comando, a sintaxe, né? E o próprio comando. Uma explicação do uso, né? O que é o comando. Então, primeira categoria de comandos são as funções de data e hora. Tá?
Primeiro, essa função getDate, tá? É exatamente assim, tá? GetDate. Se você colocar print getDate, ele vai mostrar a hora, a data e a hora corrente, tá? Mas lembrando, pessoal, que essa função getDate, ela não é nenhuma função paranormal, tá? Ele não vai pegar a data do além, né, e vai mostrar a data certa, a hora certa. Não, ele vai pegar a data e a hora do sistema, ok? Então, se a data e a hora do seu computador estiver errado, logicamente, ele vai mostrar a data errada, tá? Então, ele pega a data e a hora do seu sistema operacional, tá? Do seu computador. Depois, nós temos a função datePart, ok? E aí tem esses dois parâmetros aqui, ó, formato, tá? E a data. O que é esse datePart? Ele apresenta a data em formatos diferentes, tá? Então eu posso colocar uma data, ele pega a data, né? Por exemplo, eu posso pegar esse getDate aqui e jogar aqui, tá? Então eu posso fazer um datePart de um getDate, tá? Porque o getDate ele pega a data. Ou você pode digitar a data aqui, tá? No formato tradicional, tá? E o formato, esse formato aqui você vai colocar como você quer mostrar essa data. Se você quer mostrar só o dia, só a hora, só o mês, só o ano, tá? Como o getDate ele pega a data e hora, então você pode mostrar só a hora, só os minutos, tá? Ele pode mostrar a quantidade de dias do ano e assim por diante, tá? Depois nós temos dateEdge. Aí você tem o formato que você quer colocar, o valor e a data que você quer também, né? Então, o que faz o dateEdge? Ele adiciona dias, semanas, meses, anos, etc. a uma data, ok? Então, mais uma vez, você pode colocar o getDate aqui, tá? Na data, ou digitar a data no formato padrão, tá? Aqui é o formato, quer dizer, o valor que você quer adicionar. E aqui é o formato. Então, se você colocar aqui o formato dias, por exemplo, DD de dias, então esse valor vai ser em dias, né? A quantidade de dias que você quer adicionar aqui. Se você colocar, por exemplo, MM, né, que é mês, tá? O month, né, de mês, então o valor que você vai colocar aqui é a quantidade de meses que você quer adicionar a data. Ou se você colocar YY, então o valor que você vai colocar aqui é a quantidade de anos que você vai adicionar a data. Beleza. Continuando. DateDiff, ele faz o contrário do dateEdge, tá? DateDiff, ele subtrai, tá? Dias, semanas, meses, etc. entre duas datas, tá? Então, é a mesma coisa, tá? Formato, início e fim. Na verdade, aqui, dateDiff é a diferença entre duas datas, tá? Então ele subtrai os dias da semana entre duas datas. Então isso aqui é uma data inicial e aqui uma data final, tá? Então ambos são datas. Início e fim é uma data inicial e o fim é uma data final. Então, quando você coloca essas duas datas, ele faz essa subtração, tá? Dessa data da data inicial pela data final, ou no caso da data final pela data inicial. E aí o que você quer subtrair? Né? O que você quer saber? Quantidade de dias entre as duas datas, quantidade de anos, quantidade de meses entre as duas datas. Então você coloca aqui o formato. Se você colocar aqui o formato DD, ele vai mostrar a quantidade de dias entre essas duas datas. Se você colocar o formato MM, de month ou mês, ele vai mostrar a quantidade de meses que tem entre essas duas datas. Ok? E assim por diante. Outra função, pessoal, são as funções matemáticas, tá? Também muito utilizadas. Uma dessas funções é a função round, tá?
é uma função que arredonda o valor. Então aqui é o valor que você quer arredondar. Tá? Esse valor pode ser uma constante, você pode digitar diretamente o valor aí, ou você pode colocar uma variável, tá? Com o valor que você quer arredondar. E aqui a precisão, né? Se você quer arredondar de meio em meio, quer arredondar de 1 em 1 e assim por diante. Ok? Outra função é a função sqrt. Ok? Essa função sqrt, ele devolve a raiz quadrada de um valor. Então é só você colocar o valor aqui e ele te devolve a raiz quadrada desse valor. Da mesma forma que aqui no round, esse valor aqui, você pode colocar um valor constante, né? Por exemplo, se você colocar sqrt 144, ele vai te retornar 12, tá? Ou você pode colocar sqrt de uma variável, né? Arroba o nome da variável, né? E ele vai te retornar a raiz quadrada do valor que tiver dentro da variável. Muito bem. Continuando, nós temos ainda mais algumas funções de sistema, tá? Nós vamos ver as funções matemáticas. Então, nós vamos ver agora as funções de texto. Nossa, essas funções de texto são muito usadas, hein? Vou te contar, hein? Então, olha aqui, função ASCII. ASCII, ele devolve o código ASCII do caractere, tá? Então, se você colocar aqui um caractere qualquer, ele te devolve o código desse caractere. Então, vamos supor, ASCII de A. É claro que o A, como sendo um alfanumérico, tem que vir entre aspas, tá? Então, se você colocar ASCII A, ele vai te devolver um número, tá? O número 65. Que esse código ASCII que ele devolve é o código decimal, tá? Da tabela ASCII. Então, qualquer caractere que você coloque ali, ele te devolve o código decimal da tabela ASCII. Outra função de texto é a função char. Char é o caractere correspondente ao valor. Tá? O que isso quer dizer? Bom, então o char ele faz o contrário do ASCII. Então você vai colocar aqui um valor qualquer, tá? Vou colocar aqui um valor qualquer. Tá? E aí ele vai pegar esse valor e vai devolver o caractere correspondente. Então isso quer dizer que esse valor aqui que você vai colocar, na verdade é um código da tabela ASCII, tá? E quando você executa esse char desse código, ele vai te devolver o caractere correspondente. Então, por exemplo, se você colocar aqui char de 65, ele vai te devolver a letra A maiúscula. Ok? Outra função é a função substring. Essa função é muito boa, hein? Ele devolve parte da string, ou texto, entre início e fim. Tá? Então, aqui você tem a string que você quer verificar parte dela. Ok? Essa string pode ser você colocar diretamente o texto aí dentro, tá? Você pode colocar diretamente o texto aí dentro. Ou você pode colocar uma variável e dentro dessa variável ter o texto que você quer pegar parte dele. Beleza? É o caractere inicial que você vai pegar de dentro daquela string, né? Então, por exemplo, tem uma string que tem 40 caracteres. Então, nesse inicial aí, por exemplo, você coloca, eu quero pegar a partir do 10º caractere, né? E aqui é a quantidade de caracteres que você vai pegar a partir desse início aqui, ok? Então, a partir desse início aqui, esse fim é a quantidade de caracteres. Então, por exemplo, eu tenho uma string com 40 caracteres, tá? Eu quero pegar a partir do 10º caractere, eu quero pegar 5 caracteres. Entendeu? Então, daqui a pouco a gente vai ver um exemplo, aí vocês vão ver como é que funciona. Outra categoria são as funções de sistema. Uma dessas funções é a função convert, tá?
faz a conversão entre tipos de dados. Ok? Então eu quero converter um tipo numérico no tipo caractere, quero converter um caractere para um texto, quero converter uma data para um tipo caractere e assim por diante. Tá? Então, converte o tipo que você quer, tá? E aqui o tipo que será. Ok? Então aqui você tem o tipo que você quer e aqui você tem o dado que vai converter. Tá? Aqui, por exemplo, eu quero um tipo de dado, quero um char de 30. Tá? E aqui você tem, vamos supor, uma data. Então eu quero converter uma data, aí você coloca a data aqui, né? Você digita a data, ok? Ou também pode ser uma variável com o dado que você quer converter, e aí ele converte para o tipo que está aqui. State, ele verifica se o dado é do tipo data-hora, tá? Então ele verifica se esse conteúdo aqui, ele é do tipo data-hora. Ok? Apenas isso. Então é uma função booleana. O que é uma função booleana? Ele retorna true se o dado corresponder ao que ele espera. Tá? Então, o que ele está esperando aqui? Que seja uma data. Então, se esse dado for uma data, ele retorna true. Se não for uma data válida, ele retorna false. Is null, ele verifica se o valor de uma expressão é nulo. Se for, devolve o valor. Então, aqui vai ter um tipo de dado, tá? Geralmente, Snuvo ele utiliza dentro de campos de uma tabela, né? Aí verifica se esse campo tem algum valor, tá? Se não tiver nenhum valor dentro desse campo, então lá no banco de dados é gravado null, tá? Então, se esse campo for nulo, tá? Ele retorna true, tá? Retorna true. Agora, se você colocar um determinado valor aqui, então ao invés de retornar true, ele retorna o valor que você colocar aqui. Tá? Que pode ser um valor numérico, pode ser um valor alfanumérico. Ok? Muito bem. Continuando. Mais as funções de sistema. Agora, exemplos. Né? Vamos ver alguns exemplos de alguma daquelas funções que nós vimos. Então, esse primeiro exemplo aqui, ó. Hoje é o dia, tá? Convert, char de 6, date, part, dy, get date do ano. Então, isso quer dizer o quê? No computador vai escrever hoje é o dia e aí vai converter tudo isso aqui, vai executar tudo isso aqui. Então, primeiro o mais interno, get date, tá? Primeiro o mais interno, que é o get date. Então, o get date, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a data do sistema, ok? Então, quando ele pega essa data do sistema, tá? Por exemplo, a data de hoje. Hoje é dia 22 de fevereiro, certo? Então, aqui ele vai colocar 22 de 2 de 2021. Aí eu vou executar essa função datePart. O que faz o datePart? Ele pega a parte da data, né? Quer dizer, ele pega o formato, né? A data no formato. Tá? Então, o formato que eu quero aqui são os dias do ano. Day per year, tá? Dias do ano. Então, ele vai pegar aqui a quantidade de dias desde o primeiro dia de janeiro até a data que eu coloquei aqui. Então, hoje é dia 22 de janeiro.
Então, ele deve retornar aqui 53. Então, quando eu executar essa parte aqui, ele deve retornar 53. Ok? Só que aí eu quero colocar esse 53 junto com esse texto aqui, ó. Hoje é o dia 53 do ano, ok? Mas só que isso aqui é um número. É um número. Como é que eu vou colocar esse número junto com o texto? Então, o que é que eu faço? Eu converto esse número para um char de 6. O que é o char? Ele é um tipo alfanumérico com tamanho fixo. Então, veja que esse 53 tem só 2 bytes, né? 2 números. Só que aqui está falando que tem 6. Então, mesmo assim, ele não vai colocar só 2, ele vai colocar 6, né? Ou vai usar os 6 espaços de tamanho, porque é um tamanho fixo. Ok? Então, esse aí é o primeiro exemplo. Deixa eu apagar aqui. Beleza. Continuando aqui. O segundo exemplo é usando aqui a substring, tá? Então, é tech de Sapopemba, banco de dados. Então, isso aqui é uma string, ó, começa aqui, tech de Sapopemba e termina aqui, banco de dados. Aqui eu estou usando esse primeiro parâmetro, que é o inicial, isto é, eu quero pegar, dessa string toda aqui, eu quero pegar o 20º caractere. Então, vamos ver qual é o 20º caractere? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, a letra B é o 20º caractere. Antes que alguém pergunte, né? Sim, eu tenho que contar os espaços também. Tem que contar a vírgula também. Também é um caractere. Então, ele está falando aqui, ó, a partir do 20º caractere, que é esse B, eu quero pegar 5. Então, vou pegar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, quando eu executar essa substring dessa string toda, ETEC de Sapopemba, banco de dados, ele vai mostrar apenas a palavra banco. Ok? Apenas a palavra banco. Muito bom, né? Olha as possibilidades desse comando. É muito bom. Outro exemplo. Espera um pouquinho, deixa eu apagar aqui. Ok, né? Para não atrapalhar aqui embaixo. Outro exemplo, pessoal, é essa substring aí, ó. ETEC de Sapopemba, a mesma string, tá vendo? Só que agora, ao invés de começar do 20º caractere, eu vou começar do 9º caractere. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o 9º caractere é esta letra S. Então, a partir do 9º caractere, eu vou pegar 4 caracteres. Então, eu vou pegar, ó, 1, 2, 3, 4. Então, a partir do 9º caractere, que é a letra S, eu vou pegar 4, que vai dar até esse O aqui. Então, na hora que eu mostrar essa string aqui, né, começando do 9º caractere e pegando 4 caracteres a partir do 9º, ele vai mostrar a palavra sapo. Tá vendo? A string é a mesma, tá vendo? É o mesmo, só que na hora de imprimir essa primeira string, ele vai mostrar a palavra banco. E a segunda string vai mostrar a palavra sapo. Muito legal esse exemplo, né? Mas aqui, olha, gente, inclusive esse comando substring você pode fazer para procurar uma palavra dentro de um texto. Exatamente, você pode procurar a palavra dentro de um texto. Tá? É bem útil, é muito útil esse comando substring. Essa função, na verdade, né? Essa função substring. Bom, gente, vamos ver agora os operadores. Né? Quais são os operadores que o SQL Server aceita, ok? Vamos lá. Na verdade, algum desses operadores vocês até já viram em outras linguagens, né? Porque é mais ou menos padrão, tá?
Então aqui nós temos operadores aritméticos, tá? É aquele padrão, né, normal. Primeiro aqui o mais aí que é a soma, né, a adição. Esse hífenzinho, né, o traço aí, né, é a subtração. O asterisco, tá? Todo mundo sabe o asterisco é a multiplicação, tá? Quando vai fazer um algoritmo, você não pode usar o pontinho para multiplicação nem o x, né? Tem que usar o asterisco. A barrinha para indicar a divisão e a porcentagem para indicar módulo. O que é o módulo, pessoal? É o resto de uma divisão inteira. Ok? O resto de uma divisão. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o seguinte. Por exemplo, eu tenho aqui 5 dividido por 3. 5 dividido por 3. Então, isso aqui vai dar o quê? 1 vezes 3 dá 3, para 5, 2, né? É uma divisão inteira, tá? Se eu fosse continuar essa divisão, porque aqui acabou a divisão, mas se eu fosse continuar, eu colocaria o 0 aqui, vírgula, né? E colocaria, né? 6 vezes 3, 18 para 21. Então, isso aqui ia dar uma dízima periódica, tá? Só que como eu quero a divisão inteira, então eu não quero isso aqui, não quero isso aqui e não quero isso aqui. Então a divisão acaba desse jeito aqui, ok? Então o módulo ele vai fazer isso aqui, tá? Então se eu fizer aqui, por exemplo, 5 módulo 3, 5 módulo 3, o resultado é 2, tá? Que é esse resultado aqui, ó. Ok? Esse resultado aqui. Tá? Esse aqui é o módulo da divisão. Se eu fizesse 5 dividido por 3, então ele daria 1,66666. Mas como eu quero um módulo, tá? Então eu vou pegar apenas o resto da divisão. Muito bom, né? Continuando, operadores de comparação. Ok? Operadores de comparação são aqueles operadores que estabelece uma relação entre dois valores, tá? Pode ser duas variáveis, ok? Então aqui nós temos aqui o primeiro operador que todo mundo conhece, né? Aqui são os operadores de comparação, também chamados de operadores relacionais, tá? Então aqui nós temos o operador da igualdade, operador da maioridade, tá? Que é o maior que, ou maior ou igual, ok? Então, no computador, no que você está fazendo o algoritmo, você não pode fazer aquele operador da igualdade, maior ou igual, dessa forma aqui, ó, né? E aí colocar o tracinho, como a gente faz no caderno, né? Então, no algoritmo, quando a gente vai fazer um algoritmo, isso aqui não funciona. Tem que ser o maior e igual na frente, ok? Depois nós temos o operador da inferioridade, que é o menor que, e o menor ou igual, tá? Da mesma forma, você não pode colocar o menor ou igual dessa forma, né? Assim como a gente faz no caderno, ok? Não pode colocar. E finalmente o operador da diferença. Então no caderno a gente coloca o operador da diferença como aqui o igual cortado, né? Então no algoritmo, né, no programa, você não pode fazer isso. Tá? E dependendo da linguagem, pode mudar esse operador da diferença. Tá? Então no caso do SQL Server, você vai colocar o menor e o maior juntos. Tá? Então isso aqui está falando que é diferente. Então eu vou colocar assim, por exemplo, 2... Oh, caramba. Espera aí que deu uma
Porque escrever com mouse é meio complicado. Então, 2 é diferente de 3. Ok? Beleza? Todos os operadores relacionais, todos os operadores de comparação, eles são booleanos. Tá? Então, se eu colocar aqui 2 diferente de 3, isso aqui vai retornar true. Tá? Isso aqui vai retornar que é verdadeiro. Sim, isso é verdadeiro, porque 2 ele é diferente de 3. Tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, 2... Espera aí. Se eu colocar aqui, ó, 2... Aí vou colocar aqui desse lado aqui. 2 igual a 3. Então, isso aqui vai retornar false. Né? False porque 2 não é igual a 3. Tá? Se eu for colocar 2 maior que 3, vai retornar false, porque 2 não é maior que 3. Se eu colocar 2 menor que 3, vai retornar true, porque 2 é menor que 3. É isso? Se eu colocar 2 menor ou igual a 3, ele vai retornar true, porque 2 é menor ou igual a 3. Ok, pessoal? Muito bom, né? Continuando com os operadores. Então, nós temos aí os operadores de concatenação. Aliás, aqui apareceu os dois, era para aparecer só concatenação. Então, o operador de concatenação, que eu até já falei para vocês, né, no exemplo anterior, o próprio sinal de mais, ele também é o tal da concatenação. O que é concatenar, gente? É juntar, né? Só que no caso, juntar texto, tá? Juntar strings, ok? Os operadores lógicos, então nós temos o operador AND, tá? Que é o E, o operador OR, que é o OU, e o operador NOT, que é o NOT, tá? Geralmente os operadores lógicos nós utilizamos quando nós temos a comparação de dois valores de comparação, tá? Quando nós estamos fazendo dois tipos de comparação, aí então nós usamos operadores lógicos. Por exemplo, 2 menor que 3 e 2 maior que 1. Ok? Então, 2 menor que 3 e 2 maior que 1. Tá? Então, isso aqui vai ter o quê? Vai ter uma tabela verdade, né? 2 maior que 3, verdadeiro. E 2 maior que 1, verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro. Ok? Podemos colocar outro exemplo. Por exemplo, deixa eu apagar aqui para colocar outro exemplo aqui para vocês. Apagar aqui. Então, nós temos aqui, vamos supor que 5 igual a 3 e 4 é menor que 5. Ok? Bom, 5 é igual a 3, né? Verdadeiro ou falso? Falso. 4 é menor que 5? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Ok? Aí, falso e verdadeiro, esses dois aqui, usando ordem, então aqui fica falso and verdadeiro. Então, isso aqui fica falso.
ok? Agora, se isso aqui não fosse AND, se isso aqui fosse OR, vamos ver aqui. Se isso aqui fosse OR, o operador lógico OU, né? Então, o resultado final seria verdadeiro. Falso, OR, verdadeiro, true, né? O resultado seria true. Então, na verdade, quando nós temos o AND, tá? Então, isso aqui nós temos operação relacional, estou pela operação relacional. Tá? Com o comando AND, se pelo menos uma operação relacional for falso, o resultado é falso. Então, isso quer dizer que com o AND, o resultado final só vai ser verdadeiro se todas forem verdadeiras, sem exceção. Com o OR, já é um pouquinho diferente. Se pelo menos uma operação relacional for verdadeira, então o resultado final será verdadeiro. Então, no OR, só vai ser falso se todas as operações relacionais forem falsas, tá? E o NOT, na verdade, ele está negando, né? Só nega. Então, se eu colocar NOT isso aqui, quer dizer, não 5 igual a 3, então isso aqui vai ser, ao invés de falso, vai ser verdadeiro, tá? Então, ele só faz a negação. Deixa eu apagar ali, que eu acho que atrapalhou ali um pouquinho. Muito bem. Então, a precedência na análise dos operadores é feita da seguinte forma. O que é a precedência, pessoal? Na verdade, isso aqui são as regras matemáticas, né? O que vem primeiro, o que calcula primeiro, tá? Numa sequência de operadores, tá? Quando você coloca lá uma equação, né? O que vem primeiro, né? O que o computador faz primeiro? Ok? No caso, o que não operador, né? O que o SQL faz primeiro, tá? Então vamos lá. Primeiro é feita a análise de expressões dentro dos parênteses, do mais interno para o mais externo. Bom, vocês sabem que numa expressão matemática dentro do algoritmo, você não usa nem o colchete e nem chave, tá? Você não usa isso aqui, ó, chave, ok? Uma expressão matemática dentro de um código, e nem usa isso aqui, né, que é o colchete, tá? Só usa o quê? Parênteses. Só usa parênteses, tá? Ok? Então, é comum dentro de uma expressão aritmética, né, dentro de um código, você tem vários parênteses. Então, quando você tem um monte de parênteses, um parêntese dentro de outro, o que ele executa primeiro? Ele executa do parêntese mais interno para o mais externo. Tá? Os operadores lógicos são analisados nessa seguinte ordem. Tá? Primeiro executado todos os NOT de uma expressão, depois executado todos os AND e, por último, executado o OR. Ok? Muito bem. E os operadores aritméticos são processados na seguinte ordem. Então, é claro, né? Isso aqui é uma lei matemática, tá? Primeiro, multiplicação e divisão. E o módulo é uma divisão, então, primeiro, multiplicação, divisão e módulo. E, por último, soma e subtração. Tá? Muito bem. Os operadores são analisados sempre da esquerda para a direita. Então, sempre neste sentido aqui, ó. Sempre neste sentido. Se tem uma expressão matemática, então é sempre da esquerda para a direita. Muito bom. Vamos ver, tem uns exemplos aqui de operadores, né? Vamos lá. Isso aqui.
print aqui. O resto da divisão de 10 por 3 é, então, aqui vocês já sabem, né? Que esse aqui, tá entre apóstrofe aqui, ele é um texto, né? É uma string. Então, no caso, é uma string, é uma constante alfanumérica, né? Então, ele vai ser exibido do jeito que está aqui. Tá? Quando for executar isso aqui, o que está entre aspas é exatamente o que será mostrado. Então, vai mostrar lá na tela. O resto da divisão de 10 por 3 é... E agora isso aqui está fora das aspas, né? Então, isso aqui vai ser executado, né? Vai ser processado. Lembrando que esse mais aqui é um concatenador, né? Esse convert, estou fazendo o quê? Eu estou convertendo esse resultado aqui para um char de 6, tá? E o que faz esse char de 6? É um 10 módulo 3, não é isso? Então, vamos ver aqui, ó, 10 módulo 3, quer dizer que eu vou dividir 10 por 3 e vou pegar o resto dessa divisão. Então, como é que fica o resto dessa divisão? 3 vezes 3, 9 para 10, 1. Sempre de uma divisão inteira, né? Então, tá aqui, ó, tem o resto da divisão. Então, isso aqui é o que vai ser exibido aqui dentro, tá? Então, vai mostrar o que na hora da impressão? O resto da divisão de 10 por 3 é 1. Ok? Vamos ver um outro exemplo? Print substring, esse texto é concatenado com esse outro. Isso aqui eu vou ter que rever esse exemplo aqui que está meio estranho. Tá? Então, esquece esse exemplo aqui. Esse exemplo eu vou ter que rever, ele está meio estranho. Vamos lá, pessoal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar por aqui com esse exemplo, tá? E depois a gente continua com os outros comandos, tá? Aqueles comandos de fluxo de execução. Tá bom? Então, a aula de hoje vamos encerrar por aqui. Obrigado pela paciência e pela audiência. E até a próxima aula, pessoal. Falou!